Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar a respeito da conduta vedada do artigo 73, inciso 2, da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Memento Eleitoral para mais essa conversa sobre direito eleitoral. Já aqui no canal, dois vídeos sobre condutas vedadas. Um sobre os aspectos processuais da representação por conduta vedada e outro sobre a conduta vedada do artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições. Então, se você não viu ainda esses vídeos, separe um tempinho para vê-los. E em vídeos futuros eu irei abordar as demais condutas vedadas. Então, se você não é meu seguidor ou minha seguidora, se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos futuros e não perder os vídeos sobre as demais condutas vedadas. E se você não sabe quem eu sou, meu nome é Alessandra Antunes, eu sou servidora da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos sobre direito eleitoral. Então vamos lá? Eu vou rodar uma vinheta e logo depois a gente começa a falar a respeito da conduta vedada do artigo 73, inciso 2, da Lei 9.504 de 1997. Vamos começar, pessoal, fazendo a leitura do dispositivo legal. O artigo 73, no caput, diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. E o inciso 2 diz assim: usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Então, nós vemos aqui que a conduta vedada é usar materiais ou serviços da administração pública de modo a afetar a igualdade de oportunidades entre pessoas candidatas nas eleições. E, pessoal, qual foi o objetivo do legislador ao inserir na lei essa proibição? Bem, ele objetivava evitar o desvio de finalidade da administração pública com o uso de materiais ou serviços para obter vantagem competitiva na eleição. E por que isso? Bem, as pessoas candidatas, durante o período de campanha eleitoral, utilizam a propaganda eleitoral para se tornarem conhecidas dos eleitores e para divulgarem as suas plataformas políticas. E para realizar a propaganda eleitoral é necessário recursos financeiros, ou seja, din-din. E esses recursos, eles podem ser captados de diversas formas. Pode haver a doação por pessoas físicas, a pessoa candidata pode receber fundo partidário, ou pode receber Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC. Ou seja, durante o período de campanha eleitoral, a pessoa candidata pode angariar recursos de mais diversas formas para custear a sua campanha eleitoral, para pagar os atos de propaganda eleitoral. E, em geral, é, esses recursos, eles custam bem caros, né? A propaganda eleitoral, a campanha eleitoral, ela é cara de ser feita. Mas, em regra, aquelas pessoas que conseguem mais recursos, elas também conseguem melhores resultados na eleição, muitas vezes, ou na maioria das vezes, se sagrando vencedoras. Agora, imagina se determinada pessoa que é candidata nas eleições pudesse usar materiais ou serviço da administração pública em sua campanha eleitoral sem pagar nada por isso, usando a prerrogativa que o cargo público que ela possui lhe confere. Bem, isso daria a essa pessoa candidata uma vantagem na competição eleitoral que as demais pessoas competidoras não teriam. Ou seja, isso iria afetar a igualdade de oportunidade entre as pessoas que concorrem na eleição. É por isso que essa conduta é vedada pelo legislador. E pessoal, será que algum candidato já fez isso alguma vez? Bem, vou tomar uma aguinha? Bem, infelizmente sim. Inclusive, essa conduta vedada, ela foi inserida na Lei das Eleições
porque um candidato à reeleição utilizou materiais e serviços da administração pública para tentar se reeleger. E qual foi o caso? Bem, lá em 1994, o então candidato à reeleição ao Senado Federal, Humberto Lucena, ele imprimiu na gráfica do Senado Federal 130 mil calendários de parede com sua imagem, contendo referência ao ano de 1994 e ao cargo, né, de senador, com mensagem ao eleitor paraibano, porque ele concorria ao cargo de senador pelo estado da Paraíba. Ou seja, esse senador, ele produziu esses calendários na gráfica do Senado Federal e esses calendários continham propaganda eleitoral em seu benefício. Além disso, pessoal, ele enviou os calendários aos eleitores por meio dos correios com recursos públicos a que ele tinha direito como senador. Então, este caso ficou conhecido como caso Humberto Lucena e foi este caso que motivou o legislador a inserir na lei das eleições esta conduta vedada, a conduta vedada do artigo 73, inciso 2. Bem, apenas para vocês conhecerem o deslinde deste caso, esse senador ele teve o seu mandato cassado. Contudo, em 1995, o Congresso Nacional editou a Lei 8.985, que concedeu anistia ao senador Humberto Lucena e a outros 15 parlamentares candidatos às eleições gerais de 1994. Apenas para vocês saberem do deslinde da questão, mas foi esse caso que motivou o legislador a inserir essa conduta vedada na lei das eleições. Bem, pessoal, nós vimos até aqui que usar materiais ou serviços públicos que excedam as prerrogativas dadas pelos regimentos e pelas normas dos órgãos a que pertencem as pessoas candidatas à reeleição do Poder Executivo e do Poder Legislativo configura conduta vedada. Contudo, nós temos que ter alguns cuidados. E quais são esses cuidados? Bem, o primeiro cuidado é que devemos nos lembrar que o uso de materiais e serviços custeados pela administração pública que não excedam as prerrogativas postas nos regimentos e nas normas do órgão público é lícito. O que não se tolera é o desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos. Então, por exemplo, um parlamentar ele pode fazer um boletim informativo de sua atividade parlamentar usando recursos públicos quando isso for permitido pela norma da Casa Legislativa. O que ele não pode é veicular propaganda eleitoral, ainda que de modo subliminar, utilizando-se de recursos públicos a que tem acesso em decorrência do seu cargo público. Ou seja, nos termos do inciso 2 do artigo 73 da Lei das Eleições, o que se proíbe é a utilização de recursos públicos com excesso às prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos a que as pessoas candidatas à reeleição pertençam. O segundo cuidado é que também é irregular o uso de materiais ou serviços públicos, mesmo que a pessoa candidata registre os valores em sua prestação de contas. E por que isso? Porque o artigo 24, inciso 2 da Lei das Eleições proíbe expressamente a doação efetuada a pessoas candidatas e a partidos políticos por órgão da administração pública direta ou indireta. Então, se as pessoas candidatas ou os partidos políticos receberem recursos oriundos da administração pública, direta ou indireta, eles estarão recebendo recursos de fontes vedadas, e isso é proibido. E por fim, nós devemos nos lembrar que as pessoas candidatas, elas podem receber recursos públicos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Isso é permitido pela lei e aqui não há uma vedação, até porque esses recursos, eles são destinados a todos os candidatos. Então, o recebimento desses recursos não desequilibra o pleito eleitoral. E por fim, eu quero falar com vocês sobre
as consultas do TSE número 444 e 746. O que dizem essas consultas? Bem, a consulta 444 diz que é permitido o fornecimento de trabalhos gráficos pela Câmara em ano eleitoral, mas existem alguns cuidados a serem tomados, porque esses trabalhos gráficos, eles devem relacionar-se à atividade parlamentar e devem obediência às normas estabelecidas em ato da mesa, sendo vedada qualquer mensagem de conotação de propaganda eleitoral. E a consulta 746 prescreve que a divulgação da atividade parlamentar que caracterize propaganda eleitoral não pode ser paga com recursos públicos. Então é isso, pessoal. Com essas duas consultas aqui do TSE, a gente finaliza o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se gostaram, curta, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. E é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.